Agora, o seu espaço traz para vocês toda a energia do Natal em relação ao espaço urbano. Quando nós falamos em decoração natalina, estamos falando muito mais do que uma mera decoração. Estamos falando de como o Natal se apropria dos espaços urbanos, com vários tipos de materiais. Há bonecas de pelúcia, objetos infláveis, a árvore de Natal com muitos LEDs. Você pode observar uma outra interpretação também, que são as imagens de videomapping projetadas nos prédios históricos. Aí, imagens de São Paulo, onde que as artes vão ser capazes de permear todo esse espaço urbano com esse espírito natalino. Além das luzes e de toda a decoração em pórticos. E também as tendas natalinas. Pistas de patinação, nas praças e nos viadutos. Espírito natalino tomando conta de toda a cidade de São Paulo. Você pode observar também que as letras, formando palavras, com mensagens, com todo o espírito natalino, está presente em várias cidades. Pórticos grandes e até mesmo nos ônibus. Os carros também. E olha que coisa interessante, um teleférico. O teleférico, o Natal se apropria de um espaço que é urbano, que é uma rua onde uma carreata de caminhões passa totalmente emoldurados por fitas de LED, assumindo todo esse espírito natalino. Aquele teleférico que vocês viram, ele virou nada mais, nada menos do que o trenó do Papai Noel. E esses caminhões, eles são capazes de trazer todo um sonho, toda a realização de um espírito para as ruas de uma cidade. Jogos de luzes, canhões de LED, permeando todo o espaço urbano. Aí você pode ver como cada morador pode também, na sua residência, incorporar esse espírito natalino e transpor um pouco para o espaço urbano. Essas imagens de Cajamar trazem uma pequena amostra de como esse espírito natalino toma conta das pessoas, contagia e é muito agradável e torna no inconsciente coletivo uma lembrança inesquecível. Novamente, os bonecos e detalhes com palavras, mensagens. Nesse caso, nós podemos ver uma outra interpretação da decoração natalina. É um espetáculo com milhares de drones que projeta o nascimento de Jesus nos Estados Unidos. Este balé de drones, ele forma em 3D, em 3 dimensões, um espaço muito maior do que uma praça ou uma rua. Ele transborda esse espírito natalino para uma região muito maior, com visibilidade a quilômetros de distância. Nós temos algumas outras interpretações do espaço urbano, dominado e totalmente contagiado pelo espírito natalino, quando nós falamos das paradas de Natal. Observem a rua fechada para a passagem de veículos, totalmente focada no desenvolvimento da parada natalina. Todos fantasiados, a comunidade da cidade, as estudantes de balé, os 3 Reis Magos, as fadas,
todos os personagens natalinos entrando como um cortejo e mostrando como este espírito pode dominar as ruas e se apropriar delas cada vez mais. O público fica todo observando e contagiado também, participando, cantando e chamando a cada um dos personagens a atenção para uma foto, para um vídeo. E isso é muito alegre. Fico muito feliz como arquiteta e urbanista quando eu percebo que as ruas podem ser muito mais do que uma mera passagem. Elas podem ser geradores de emoções. Ainda mais com a presença do bom velhinho. Todas as construções e até mesmo a faixa de pedestre virou uma decoração para receber esse espírito do Natal. Os parques também são dominados por esse espírito natalino. Alguns shopping centers e outros espaços urbanos privativos também se prestam para as mini paradas de Natal. As mini paradas de Natal, elas trazem todo esse espírito natalino, incorporando áreas onde seriam dos carros, dos estacionamentos, para a transformação em áreas de convívio, com muita energia e com a motivação desse espírito natalino. Observem que à luz do dia ou numa atividade noturna, sempre os desfiles movimentam as ruas, ocupando espaços que seriam de veículos. E o bom velhinho sempre chegando para nos animar. Olá, amigos do VRT. Estamos aqui no seu espaço. Sou Kátia Ferreira, arquiteta, e venho trazer para vocês um especial. Hoje nós vamos falar sobre Natal, ou mesa aposta, como queira. Eu trouxe para vocês algumas ideias de como nós podemos montar uma mesa de jantar ou almoço com alguns elementos que talvez você tenha na sua casa, no seu espaço. Eu trouxe para vocês aqui uma ideia muito peculiar, que é um galho, como vocês estão vendo, que você pode achar enquanto você passa numa praça, enfim, no teu jardim. Esse galho eu coloquei um tecido, um pouquinho de brilho, um barbante e um enfeite de Natal, certo? Que poderia ser uma bola de Natal ou alguma outra folhagem que você queira colocar nessa posição. Para deixar o ambiente ainda mais agradável, o centro de mesa é o centro de atenção da mesa de almoço ou jantar. Então, eu trouxe para vocês uma outra ideia bem interessante. Vou mostrar. Imagina um copo de cristal ou de vidro, tá? Transparente, que você pode colocar e trabalhar com um pouquinho de sal grosso. Você coloca o sal para fazer um fundinho, aqui mais ou menos uns 3 dedos, aqui nessa taça, certo? Vou fazer 2 e já vou explicar daqui a pouquinho para vocês o porquê. Aqui você coloca aqui também um fundinho, mais ou menos uns 3 dedos do salzinho, só para fazer um arremate. E você pega um galinho que pode ser de planta permanente, ou do mesmo jeito que você tenha no seu jardim. Muitas pessoas fazem com arruda, que dá uma boa sorte, conforme dizem, não é? E a gente coloca esse galinho aqui nesse copinho, certo? É muito prático, muito fácil e fica uma graça. A mesma coisa, você pode preencher um pouco mais, um pouco menos, ao gosto de vocês, ok?
com tudo que você tem aí no seu espaço. Aí eu tenho aqui os arranjinhos que eu posso estar distribuindo intercaladamente neste galho. Eu tenho alguns já prontos aqui e nós podemos estar intercalando aqui na nossa mesa para formar um centro de mesa charmoso, um pouquinho mais aqui à frente, ok? E assim você vai intercalando. Correto? Agora vamos falar dos pratos. A mesma coisa. Se você tiver pratos grandes, como eu coloquei aqui, esse é um prato neutro. No caso, a nossa mesa aqui está em branco. O que que eu fiz? Antes mesmo do galho, eu peguei um lenço. Na verdade, você pode pegar um lenço, uma canga, tá? Ou mecharpe, funciona muito bem também. Aí você pega o seu prato, que seja um tamanho um pouquinho maior, você coloca como suplá, que é a base de tudo que nós vamos desenvolver agora. Para essa mesa de Natal, fugindo um pouco das louças sofisticadas, eu trouxe um prato artesanal, certo? Da Porto Ferreira, pode ter de várias outras localidades aí no Brasil e no mundo. A ideia é ter um prato mais rústico, ok? Como eu estou usando aqui o galho, estou usando também a palha, eu posso usar uma cerâmica um pouco mais rústica. Então eu coloco essa cerâmica como um prato principal. Sobre o meu prato grande, que ficou na posição de suplá, ok? Aí eu posso usar um pratinho menor de sobremesa, que pegue os tons, pode ser, como vocês estão vendo, de outro modelo, de outra configuração. O importante é a harmonia, certo? O que que a gente busca sempre quando a gente está fazendo uma ambientação? Do seu espaço, da sua mesa, nós procuramos sempre fazer uma harmonia, para que você entre naquele ambiente, você se sinta confortável e que também traga alguma memória. Esse pratinho, por exemplo, era o pratinho da minha avó. É uma louça que nós tínhamos de família e que lembrou vários natais, me lembra várias festas, várias confraternizações. Por isso também estou usando este. Aqui está. Agora vamos começar os mimos, né? Para a gente poder completar esse contexto aqui. Muitas pessoas brindam com água, com vinho, com outro tipo de bebida, sucos, enfim. O importante é a gente estar celebrando, concordam? Então, eu busquei aqui 2 copos. Vocês veem que eles são parecidos, porém diferentes tamanhos, não há problema algum. Para que você coloque aqui. Eu tenho um pouquinho de preto, da cor preta, aqui nesse echarpe, e eu aproveitei essa tonalidade para buscar esses copinhos aqui. Eu posso usar também, como segundo copo, para uma segunda bebida, um copo de água, o famoso bico de jaca, vocês se lembram? Isso foi muito, muito usado nos anos 70 do século passado. E agora voltou com toda a força esse estilo bico de jaca, que pode ser em vidro ou cristal. Aí você completa esta configuração de copos. Então você pode trabalhar com tamanhos diferentes, modelos diferentes. O importante é trazer o aconchego. Para a gente conseguir completar este contexto, eu trouxe aqui algumas pinhas e algumas bolas de Natal. Lembram da tradicional bola de Natal? O que a gente fez aqui? Eu peguei as bolas, escrevi com caneta Poscas alguns votos, certo? Que eu tenho neste Natal. Então, muita paz, muita luz, e eu posso distribuir por aqui ainda no meu centro de mesa. Eu posso encaixar de uma forma que ele não fique atrapalhando. Muito amor também, ok? Vou colocar o amor aqui, neste local.
Aí, se você estiver em casa ou você for adquirir, existem peças que interpretam o Natal hoje em dia de outra forma. Por exemplo, essas peças rendilhadas são peças esculpidas com impressoras 3D, que é uma tecnologia nova, que, aliás, nós vamos comentar muito no nosso programa durante todo esse ano sobre tecnologia. Aí é um enfeite de Natal, uma peça muito pequena, mas aqui você tem um contexto tecnológico muito grande, em termos dos desenhos que se repete nessa mandala. Aí eu coloco a mandala sobre o prato, para que a pessoa, obviamente, tire, quando for começar o seu almoço ou jantar, mas para dar um brilho e para dar uma lembrança de que nós podemos ter uma estrela que vai guiar nosso ano todo. Vou colocar isso aqui à frente, para nós lembrarmos sempre disso. Dependendo da região que você é, ou que você está, você pode ter as pinhas. Quando regiões mais frias do Brasil ou do mundo, você que está em outro país, é muito presente as pinhas caírem no inverno, né? Quando já está começando a esquentar, e você pode ter essa peça como uma peça decorativa. Então, o que eu costumo fazer? Colocar as pinhas próximo aos pratos, antes mesmo de colocarmos os talheres. Isso dá uma lembrança e uma nostalgia também natalina. Carinha de família, né? Ok? Eu posso ter um pouco mais das pinhas presentes aqui no contexto natalino, ok? Perfeito. Aqui, para arrematar todo esse contexto, a estrela, que não pode faltar nas mesas e nas árvores de Natal. Eu acho que a gente pode também buscar uma questão do artesanato. Se você observar, essa estrela foi toda montada com fios. É apenas um barbante que ele vai sendo enrolado na armaçãozinha para o formato de estrela e forma todo esse contexto simbológico, essa simbologia que o Natal traz para a gente. Aqui está a nossa mesa. Aí pergunto a você, vamos fazer uma enquete? Com o que você tem aí na sua casa? Você conseguiria montar uma mesa que você gosta, que te representa? Isso é importante, que o seu espaço te represente. Seja o espaço físico da sua casa, do seu escritório, onde você trabalha, onde você circula na cidade. É muito importante que esse espaço te represente. De qualquer maneira, não pense na necessidade, na obrigatoriedade de você comprar coisas. O rearranjar, o arrumar, o condicionar o teu espaço mediante o que você gosta e ao que você se sente bem é o mais importante. Nós estaremos no ar todas as terças-feiras, às 9 da noite, e gostaria muito de contar com vocês em todos os nossos encontros. Até lá!